E aí galera, boa tarde. Pregador proibidão. Hoje eu tô fazendo esse vídeo resposta ao senhor Eli Menezes, lá do Pará. Olha da onde o cara é. Bom, ele numa discussão via Facebook, ele me pediu para que eu respondesse a ele 6 pontos, e eu estou aqui hoje para isso, para lhe responder 6 pontos, mas ele só quer na Bíblia. Eu sou católico, não gosto de fazer somente pela Bíblia, porque nós católicos nós não vivemos a sola escritura. Vocês protestantes sim, só a escritura, nós não, nós vivemos aqui ó, é o magistério da igreja, tradição da igreja e Bíblia. Magistério, tradição e Bíblia. É os 3 S: sagrada tradição, sagrado magistério e sagrada escritura. Mas ele só quer resposta na Bíblia. Ao senhor Menezes, esse pastor, o pastor senhor Menezes, eu vou responder segundo o que a Bíblia diz. Aí ele contesta olha, desculpa dizer, né? Rasga, come, que nem nós já vemos vídeo aí, pastor comendo a Bíblia, pastor traduzindo de adúltera para adultera. Então é inaceitável esses tipos de gente, ó. Esse tipo de gente que eu falo é do papado, segundo o discipulado de Edir Macedo, Silas Malamala, Valdomiro Coisa, né? Muitos pastor sem vergonha que vai arder no inferno. Essas pessoas têm todos eles os seus papas, as suas doutrinas e as suas escolhas bíblicas demoníacas para atirar nas pessoas. Só não pode a pessoa falar bobeira, que nem esse Eli Menezes. Senhor Eli Menezes, você me pede para responder 6 pontos, vou te responder 6 pontos que você colocou. Você pergunta sobre o papado, as indulgências, o purgatório e fala na onde Maria é mediadora. O apoio do batismo a crianças. E aí no finalzinho ainda você me cutucou a respeito da idolatria, que nós somos idólatras, nós católicos somos idólatras e tal, e que não sei o que. Esse tipo de pastor tá cheio, morrendo no inferno ou morrendo nas esquinas, nos seus estábulos lá, roubando o dinheiro do povo. Uma vez enganado, passou a ser enganador. Então, meu irmão, com muito respeito, eu tenho muitos amigos protestantes, verdadeiramente evangélicos, do evangelho, né? Que confessam uma fé diferente da fé católica. Mas nós temos muitas coisas em comum. E essas barreiras, essas paredes, esses pilares toscos que você colocou, eu vou derrubar todos eles. Na Bíblia, você nunca vai encontrar o papado, a palavra papado na Bíblia, se é que você já leu a Bíblia alguma vez. Eu já estou na minha 6ª leitura, eu tenho 13 anos de conversão, estou lendo ela pela 6ª vez, e é muita coisa para aprender. E não precisa ser formado em teologia não, porque eu sei que vocês dos pastor com X, não estuda teologia não, estuda axologia, 3 meses e abre num boteco uma coisa lá para ficar falando de Jesus curandeiro, tá bom? O papado você nunca vai encontrar na Bíblia, mas o papado você encontra a origem dele, o foco dele é em Simão Pedro. O nome dele é Simão e Jesus chama ele de Pedro. Jesus chama Pedro e seu irmão André. Ali começa o papado de Pedro. Ali começa a vocação, o chamado de Pedro. Pedro é líder. Pedro é a cabeça. Pedro é o primeiro. Você pode ver nos Atos dos Apóstolos o ensinamento dele enquanto chefe da igreja, enquanto chefe do cristianismo, a continuidade daquilo que Jesus deixou.
E outra, Jesus diz lá em Mateus 16, 18, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus não fala as nossas igrejas, fala a minha, no particular. Então, para você entender a sucessão apostólica, o papado, Papa Pedro, Papa Lino, Papa Clemente I, estuda a história, século I, século II, ano 30, 313, aí começa o primeiro papado, começa o segundo papado, para você entender, irmão. A nossa igreja tem 266 papas. Pega a cronologia e vai chegar em Pedro. Pedro os Apóstolos, Colégio dos 12. Papado, o Papa, significa pai, pai de todos. Chefe, âncora, significa ponte. Ele é o nosso líder. Assim como vocês, pastor com X, têm os seus papas. Silas Malamala, Valdomiro sei lá do que, Edir Macedo. Então não venha com questionamento, porque é um absurdo vocês daí do outro lado protestar contra nós e achar ruim sobre o nosso papo, porque tudo começou por um post que o senhor colocou falando mal do Papa, que ele era o anticristo e queria uma liderança mundial. Você é tão esquisito, tão escroto, tão bizonho, que você não viu nem a matéria de 2014, assim quando ele assumiu, o Bento XVI renunciou, ele assumiu, e ele nem foi na ONU, ele se pronunciou à ONU, dizendo que sim, precisaria de uma liderança para organizar as questões da poluição, as questões ambientais, normativas para o mundo, para o planeta. Aí você pega um contexto esquisito e mistura com religião, mistura com demônio. Cara, você é louco, você cheirou o quê? Meu irmão, não faça isso. Outra coisa, é prática do protestantismo levar a palavra ao pé da letra. Vocês têm a sola escritura que é deixado por Martim Lutero, que é o papa do protestantismo. Martim Lutero é o papa do protestantismo. Só que é um protestantismo que se chama cristianismo, vocês é que se diz cristão, a partir do ano de 1513. Nós não, nós somos a partir de Pedro. Vocês são a partir de Lutero. Então o primeiro papa de vocês é Martim Lutero. Todo ensinamento que você crê vem de Martim Lutero, Calvin, por aí vai a turma fora. Agora, não pode, irmão, não pode você misturar as coisas e apontar a gente, apontar, acusar, criar barreira, falar que nós é idólatra. Esse papinho já ficou para trás há muito tempo. Isso é papo de pessoa enganada e enganador. E nós sabemos que é enganador desse mundo, né? O papado você vai entender a partir do apostolado, do chamado de Jesus aos 12 e do colégio dos 12 que até hoje existe lá no Vaticano. E nós somos a única instituição de fé no mundo que tem essa cronologia histórica. Querendo ou não querendo, chupa essa manga, meu irmão. Você começa a história de 1513, nós começamos do ano 0, lá no ano 30 depois da morte de Jesus. Você entendeu? Então não tem cabimento você falar um absurdo desse. O papado se entende por aí. Se aceita ou não, o problema é seu. Agora, rasga lá na Bíblia, Mateus 16, 18. Rasga lá, onde Jesus, com toda a autoridade de Deus, Filho de Deus, fala: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Chupa essa manga. Você fala também, me questionou lá todos, mas especificamente a mim, a indulgência. Martim Lutero fez uma coisa excelente na época daquele Papa, né? Infelizmente a igreja é feita de homens, e homens é declinada, caído ao pecado, e o Papa vendia realmente as indulgências, vendia. Mas esta indulgência que aquele Papa naquela época, 1513, praticava, não é a indulgência que a igreja prega, que a igreja ensina. A indulgência plenária, temporal, que aí eu vou ter que entrar numa questão de pecado com você, na doutrina da graça,
que não dá tempo de eu te explicar num vídeo curto. Mas eu convido, então aqui muitos católicos vão ver, estude a doutrina da graça, estude o que é pecado, qual é a fórmula do pecado, porque nós sabemos que antigamente era expiação do pecado. Hoje não, hoje o pecado tem culpa, culpabilidade, e o pecado é perdoado. Queira ou não queira, você rasga lá na sua Bíblia, não onde Jesus diz, dá as chaves do reino dos céus a Pedro, de novo, a Pedro, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Você aceita ou não aceita? E todos os pecados serão perdoados ou serão retidos. Meu amigo, não tem outra explicação. Isso para nós é sacramento da cura. É um sacramento da penitência, onde nós recorremos ao sacerdote que é deixado por Jesus também. Se você não aceita, é protestante, você tem todo o direito. Mas agora de nos demonizar por causa disso, aí cabe até um crime de vilipêndio. Sabia disso? Então, o proibidão tá de boa. Eu tô tranquilo porque, olha, refutar protestante sem vergonha, pastor com X, que nem você, é o que eu mais gosto de fazer. Eu amo, mas eu não uso só a Bíblia. Só a Bíblia não é questão de fé para nós. A Bíblia é tradição e magistério. Aí sim, isso sim é catolicismo. Isso é fé autêntica e verdadeira deixado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Como está lá em Mateus 16, 18. Estuda lá. Eu estou falando para vocês coisas da Bíblia. Eu poderia aqui pegar o manual da fé do catolicismo. Não tem o manual da geladeira, o manual do... Quando você vai num clube e você não recebe lá as ordens, você... Mesma coisa, na fé católica, esse aqui é o manual, ó. Esse aqui, ó. Católico que não segue isso aqui, Catecismo da Igreja Católica. Aqui tem todas as diretrizes, mas eu não vou explicar isso aqui para você, eu não vou trazer isso para o nosso conteúdo, para minha resposta, porque você não crê nisso. Mas isso aqui é o que é o norte para nós católicos, juntamente com a tradição e o magistério. Isso aqui não tem interpretação, isso aqui é ordem. Catecismo da Igreja Católica, SIC. Meu irmão, o vídeo já está ficando longo, mas eu preciso te dizer. Você questiona sobre purgatório. Você falou sobre a indulgência, Martinho Lutero questionou muito bem, mas a indulgência não é aquilo. Indulgência plenária, você vai encontrar no Catecismo da Igreja Católica, viu? Você também católico, anota aí. Catecismo da Igreja Católica 1471, verso 1471, 1472 e 1473. O fiel nunca alcança para si próprio, somente para o fiel defunto. Aí entra a oração. Não é oração aos mortos, é oração aos santos que estão na glória com Deus. Porque nós católicos, nós não acreditamos na dormição como os protestantes acreditam. Protestante acredita em dormição. Na Bíblia não existe dormição não. Aí você me mostra para mim onde está dormindo o povo lá. O nosso Deus é um Deus bem acordado, bem certo. E nunca volta atrás com a sua palavra. Junto ao Pai na glória. A indulgência plenária nunca é alcançada para si própria, sim para a vida eterna. E o Papa que redigiu, que colocou os textos, as dogmáticas, que instituiu melhor colocado para a nossa compreensão, as indulgências, o rito, o jeito que se reza, é o Papa Paulo VI agora, beatificado agora há pouco tempo. Então estude sobre as indulgências. Aquela época Lutero se levantou muito bem, denunciou 95 teses, nenhuma foi aprovada. Se fosse nos tempos de hoje, uma indulgência plenária como o Papa Francisco fez a Porta da Misericórdia, com indulgência plenária, nós entenderíamos melhor. Até você, senhor pastor, não falaria bobeira, viu? Agora, você falou também, me questiona sobre purgatório. E o purgatório, a nossa Bíblia é a Bíblia completa, a sua é a Bíblia castrada, uma Bíblia cortada no meio. Você não vai ter o livro de 2 Macabeus aí. O livro de 2 Macabeus 12:46, explica certinho que os irmãos Judas Macabeus
pediu o rito após os soldados serem mortos, porque eles estavam com o amuleto. Veja bem, o Judas Macabeu pediu um rito lá em Jerusalém, após uma sangrenta guerra, lá em Jerusalém. Em Jerusalém é o lugar da oração. Se você prega o mínimo, você sabe disso. O lugar da oração, onde o povo vai orar, é o templo. Então Judas Macabeu manda levar 2.000 dracmas de prata. E lá no texto você vai ver a prata purificada pelo ouro. É lindo o texto. Judas Macabeu pede esse tipo de oração, suplica aos mortos, para que os seus pecados sejam expiados. Por que será? Num tempo futuro, depois que morreu? Mas vocês não acreditam na dormição? Por que a Bíblia narra isso? Questione a Bíblia. Vocês só creem na Bíblia, então questione a Bíblia. Aliás, se é que você vai ter o livro de 2 Macabeus. Assim como não tem Eclesiástico, que precisa da narrativa das orações. Por que as orações são feitas aqui na terra, lá nos céus? Escuta. Então, aí você fala também sobre o purgatório. Você questiona sobre o purgatório. Você tem que estudar a salvação objetiva, aquela que Jesus já alcançou para nós. Aí, mais uma vez, doutrina da graça. E a salvação subjetiva, aquela que nós perdemos. E você sabe muito bem disso, eu não preciso te explicar. Você sabe que nós podemos perder a salvação e podemos ir para a condenação. Sim ou não? Ou você não acredita mais nisso, pastor? Meu amigo, mais uma vez, a fé é relativa, subjetiva e tem o seu fim último em Jesus. Mas ela sem as obras não vale nada. Então, desde o ano de 150 a.C., 150 a.C., os irmãos Macabeus já pediam esse rito da morte, da oração após morte. Então entenda o porquê do purgatório, para onde aqueles mortos foram, para onde aquele povo judeu que lutou, acreditou, ia em Jerusalém rezar, para quem? Fica a pergunta para você, 2 Macabeus 12:46. Tem muito mais outros, principalmente no Novo Testamento você lê 1 Coríntios 3-10, onde São Paulo vai fazer uma doutrinação sobre o ouro, a prata, o fogo purificador. Ele faz comparações de pessoas assim como nós. O que significa isso? Qual a relação disso? Purgatório, tá bom? 1 Coríntios 3:10, São Marcos 3:29, Lucas 12:58-59, Mateus 5:22-26. E outra coisa, da onde o pobre Lázaro estava pedindo, da onde o rico estava pedindo para Lázaro para molhar as águas lá para Abraão, para que molhasse um pouquinho na gota, da onde será que estava aquele povo? E ainda Abraão fala, existe um espaço enorme entre nós. Da onde você interpreta isso? Como você interpreta isso? Lázaro, o pobre, estava num lugar, o rico estava em outro e o pai Abraão em outro. Como você interpreta isso? Me responda. Está na Bíblia. Nós temos a tradição que nos ensina e o magistério que nos ensina. Você vai falar como? Do achismo? Lê lá e achismo. Não faça isso não, irmão. Purgatório. Aí você fala lá sobre Maria mediadora. Maria não é mediadora. A Igreja Católica não ensina isso, não pede isso, nunca fala isso. Pelo contrário, você errou na palavra. Maria é medianeira. É diferente. E nosso culto a ela é de veneração, não de adoração. Eu gosto demais de falar sobre isso, porque eu não me canso de falar da minha mãe. E o pregador proibidão vai deixar um recado para você: não mexe com a mãe dos católicos, porque o bagulho fica louco. Ô irmão, não faz isso não, cara. Você não é filho de chocadeira. Rasga a foto da sua mãe, joga fora o quadro da senhora sua mãe, caga nela, chuta nela, sei lá o que você quer, mas não mexe com a mãe dos católicos. Valeu, brother? Falar pra você uma coisa: idolatria a Maria não existe no catolicismo. Estude o Catecismo da Igreja. O Catecismo da Igreja Católica é um manual para todo católico. Se o católico não segue, não é católico. E aí eu quero dizer para você, o Catecismo da Igreja diz que Maria sempre pedinte,
sempre suplicante, necessitada. Olha o que a norma da igreja ensina para nós católicos, somos fiéis. Então não tem outra coisa para o fiel fazer, a não ser entender que Maria é intercessora. Maria é medianeira, não é mediadora. O único mediador entre nós, todos nós, católicos ou não, e Deus é Jesus, o Senhor. Tá bom? Deixa esse recado no seu coração, irmão. E espero que você pare com essa bobeira sua, essa babaquice de ficar atacando. Derruba as paredes, as muralhas e constrói ponte. Ponte o povo anda, muralha o povo para. E saia da vida de uma vez enganado, que te enganaram muito. Te enganaram muito. Saia da vida de enganado e vá para a vida de verdade, para a verdadeira vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sobre idolatria eu não vou nem responder, você nos chama de idólatra, mas os textos têm 4 colocações bíblicas no livro de Êxodo 25, Números 21, principalmente os dois, Êxodo 25 e Números 21, que permite a imagem. Então rasgue a Bíblia também, morda, coma, joga fora, mete fogo, sei lá o que você quer fazer. Enfia ela de uma vez na sua goela, sei lá. Rasgue em Êxodo 25 e Números 21. Leia lá, principalmente Números 21, onde Deus permite fazer a imagem dos querubins. Outra coisa, você fala do batismo de criança. Paulo e Silas estavam na prisão e o carcereiro pediu o batismo. E o carcereiro foi batizado, ele e sua família. Será que nessa família não tinha criança? O batismo de criança é desde os tempos primitivos, desde até mesmo antes de Jesus, porque era lei fariônica. Era lei, corrompia a lei de Moisés. São Paulo vai lá em Lídia, e Lídia e sua casa foi batizado. Lídia e sua casa foi batizado. Então eu quero deixar para você, porque você pediu pela Bíblia. Eu deixo para você o contexto bíblico. Eu não uso a Bíblia, mas o contexto bíblico. Na onde? O batismo de criança. Batismo de criança. Não existe na Bíblia. Mas veja bem, o carcereiro e sua família. Com certeza tinha criança lá. É o chefe da família que é batizado e toda a sua casa. Professa aquela fé. O carcereiro era romano. A origem, você vai ter que entender a origem do pecado original. Por isso é que nós pedimos. Lá no Salmo 51, rasga lá. Se você não aceita, rasga, queima. Salmo 51, verso 5 diz: eis que nasci na culpa e minha mãe já me concebeu pecador. Vocês não acreditam em pecado original, né? Nós, ao batizarmos uma criança, cancelamos o pecado original. É cancelado o pecado original. E aí vai vir o batismo, a crisma, vai vir a primeira comunhão, os sacramentos, você que não conhece, ou já foi católico, não sei. Para você entender, vê lá no Salmo 51, verso 5, tá? Vê em Atos dos Apóstolos 16, 22, o carcereiro. Vê em Atos dos Apóstolos 19, 14, Marcos 10, 14, Atos dos Apóstolos 2, 39. É para vós e para vossos filhos. Aí o chefe da igreja, Pedro, pregando o batismo de arrependimento, ele fala: é para vós e para vossos filhos. Meu irmão, o próprio Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais. Ele dá uma ordem. Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o batismo. Jesus é o Espírito Santo. Jesus é o Pai. Jesus é o Senhor. E deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais. O que você vai fazer? Vai brigar com Jesus? Você é mais que Jesus? Você é mais que Isaías, que profetizou sobre Nossa Senhora? Você é mais do que os profetas? Você é mais que São Gabriel, o arcanjo?
que anunciou a Virgem Maria? Você é mais que João, que acolheu ela em casa, João, discípulo amado? Você é maior, seu pastor sem vergonha. Você é maior que Jesus, lá na cruz falou, mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, lá em João 19. Meu amigo, sem comparação, deixo para você esse recado, do fundo do meu coração, ó, paz e redenção para você, mas que Deus te pegue. Valeu?